Então vou começar, tá? Beleza, pode seguir. Então, Chico, eu vou falar como se tivesse uma porrada de gente vendo, tá? Apesar de ter só você aí, e depois você vai para o YouTube, então vai ter muita gente que vai ver depois, a gravação só. Então, beleza. Então, assim, esse curso que eu já costumo dar há algum tempo, que chama Como Fazer um Filme de Baixo Orçamento. Na verdade, ele tem vários nomes, né? Às vezes eu boto novas formas de produção através de redes colaborativas, baixo orçamento com autocriatividade. No fundo, esse curso fala um pouco do método que eu utilizo aqui na Cavide de produção, né? A Cavide, o Chico conhece bem, mas tem muita gente que vai ver esse vídeo que não conhece. É uma locadora de filmes, né? Talvez a última locadora que exista, uma das últimas do Brasil. Começou como locadora, depois virou uma produtora de eventos, fazendo mostras, cineclubes, e depois virou uma produtora de cinema, isso em 2005. Ou seja, temos 20 anos aí de existência, e nesses 20 anos a gente já fez muitos filmes. São quase 350 filmes, contando curtas, contando longas, séries, webséries, clipes, videoarte, videodança. Tá tudo no YouTube da Cavide, se vocês quiserem lá ver o canal. E esses filmes a gente foi fazendo assim, muito em função de parcerias, né? Assim, eu acho que o grande segredo da Cavide, o pessoal às vezes pergunta para mim, mas como é que você consegue fazer tanto filme? Como é que você consegue fazer com pouco dinheiro? O segredo, na verdade, são as parcerias, né? As parcerias que a gente desenvolve já há muito tempo, desde a locadora, né? Quando tinha locadora, eu, por exemplo, deixava pessoas na locadora, eu emprestava meu projetor de vídeo para eventos de cineclubes. Eu ajudei a criar mais de 30 cineclubes aqui no Rio nos anos 2000, quando começa a voltar esse movimento cineclubista, né? Essa geração digital no qual eu faço parte, né? Que é o projetor digital, que é a câmera digital, que é o computador com os programas digitais. A gente sabe muito bem que o cinema, antes do digital, era película e era uma coisa muito cara. Fazer um curta-metragem, você gastava no mínimo 100 mil reais, né? Para comprar película, para revelar os equipamentos, tal, não sei o quê. Então era uma coisa de gente que tinha grana ou que ganhava algum edital, tal. Então era uma coisa muito elitizada. Quando chega o digital, nos anos 2000, começa a democratizar, começa a surgir escolas de cinema nas periferias, começam a surgir grupos aqui no Rio, no caso, na Zona Norte, nas favelas. E eu sou dessa geração digital, assim. E eu lembro que quando eu comecei a querer fazer meus filmes, eu sempre fui empreendedor, eu sempre conseguia fazer eventos, conseguia criar uma. Isso na época do judô, né? Porque eu era atleta de judô antes de fazer cinema, também não tinha patrocínio para fazer minhas viagens, então eu sempre dava meu jeito. E eu sempre tive esse jeito empreendedor, né? Esse jeito de produção, né? De fazer produção, sempre tive jeito para isso. Só que eu era o péssimo roteirista e não conhecia nenhum ator. E assim, sozinho, eu não conseguia filmar. E aí eu conheci o pessoal lá do Vidigal, lá do Grupo Nós do Morro, que era uma escola de teatro, no qual a maioria desses atores fizeram parte daquele filme Cidade de Deus, né, inclusive. Eles eram ótimos roteiristas, ótimos atores, mas péssimos produtores. Eu gosto de usar esse caso como um exemplo, né? A gente separado não conseguia fazer nada. Eu não tinha os atores, eu não tinha os roteiros, eu só era o produtor. E lá eles tinham os atores, tinham os roteiros, mas não tinham um produtor. Quando a gente se encontra, quando a gente se vira parceiro, essa coisa se potencializa. O meu ponto forte era o ponto fraco deles, o ponto forte deles era o meu ponto fraco. Então a gente, separado, não conseguia fazer filme, mas quando a gente se juntou, a gente não parou mais de fazer filme. Até hoje a gente filma muito. Então, é um exemplo de como essa troca de parcerias, de um ajuda o outro, de um colabora com o outro, isso desde o início a Cavide sempre foi assim e continua sendo, entendeu? Então, através dessas eu comecei lá atrás, ainda como locadora, eu nem imaginava que eu ia me tornar cineasta, que eu ia ser uma produtora também. Eu já fazia parcerias na locadora, né? Deixava o pessoal pegar filme de graça, fazia trocas, emprestava meu projetor digital que eu tinha. Eu viajava muito
para lutar judô no Japão, trouxe câmeras digitais, comecei a emprestar para as pessoas. E em troca, e ali eu, sem querer, por acaso, eu já estava começando a criar a minha rede de parceiros, né? Eu nunca imaginava que essas pessoas que eu ajudei lá nos anos 2000, hoje, 2025, seriam minhas parceiras até hoje, né? Muitos atores que eu ajudei naquela época, hoje em dia trabalham nos meus filmes. Muitas pessoas que eu ajudei lá no Vidigal, que eu ajudei na CUFA, que eu ajudei na Cidade de Deus, que eu ajudei na Santa Marta, que eu ajudei nessas favelas todas, estariam me ajudando nos meus filmes hoje. Então, eu fui criando essa rede de parceiros, né? E essa rede de parceiros, ela engloba todas as etapas do cinema. Ela engloba roteiro, ela engloba produção, assim, de locações, aluguel de equipamento, ela engloba também as filmagens em si, ela engloba a finalização dos filmes, ela engloba a distribuição, ela engloba a exibição. Hoje em dia, a Cavide, ela trabalha em todas essas etapas, né? O cinema tem a produção, a distribuição e a exibição. Eu tenho parceiros nessas 3 etapas, então eu consigo fazer um filme, distribuir esse filme, lançar esse filme de uma forma muito simples, de uma forma muito barata, muito em função desses parceiros que eu tenho hoje, né? Por exemplo, eu tenho uma parceria com o Cinema Estação, né? Então eu consigo lançar meus filmes lá. Eu tenho parceria com várias distribuidoras. Eu abri minha própria distribuidora também, então eu consigo distribuir meus filmes, eu consigo vender meus filmes, eu consigo fazer meus filmes de uma forma muito simples, muito barata. A gente, por exemplo, esse ano eu já fiz 6 curtas. Estamos em início de março, já fiz 6 curtas, estou finalizando 3 longas, estou finalizando 2 séries. É uma produção muito grande, muito frenética. E em alguns casos a gente tem grana, em outros casos a gente tem pouca grana, em outros casos a gente tem nenhuma grana. Então, a Cavídeo, ela não deixa de fazer quando não tem grana, sabe? Lógico que a gente corre atrás de grana, a gente corre atrás de editais, a gente corre atrás de conseguir patrocínio, mas quando a gente não tem, a gente não deixa de fazer, que eu acho que é o grande problema assim, que eu vejo assim, dos meus amigos de cinema aqui. Às vezes o cara fica muitos anos assim, captando. Eu fiz agora recentemente um filme com grana, né, que foi o Casa Branca. Eu fiquei 8 anos para conseguir essa grana. Imagina se eu ficasse 8 anos só captando, só sem fazer filme, entendeu? Eu ia ficar maluco. Eu até brinco assim, em vez de fazer um filme a cada 8 anos, eu prefiro fazer 8 filmes por ano, assim, né? É uma brincadeira, uma piada que eu faço, mas é verdade. Assim, eu acredito muito que o cinema, você aprende muito cinema fazendo cinema, né? Por mais que você faça faculdade, por mais que você faça cursos, por mais que você aprende cinema fazendo, é no set de filmagem, você vai entender que se filmar nesse horário a luz vai ficar ruim, a sombra nos olhos, ou vai ficar escuro, se você filmar, vai ficar na silhueta. Essas situações a gente deveria aprender nas faculdades, mas a gente não aprende, entendeu? Então tem muita coisa que a gente aprende na prática. E eu estou sempre aprendendo, eu ainda estou aprendendo muito. Cada filme que eu faço, eu tento fazer de um jeito diferente. Um eu filmo em plano de sequência, outro eu filmo com câmera na mão, outro eu filmo um take único, outro eu filmo com câmera fixa. Várias maneiras. Filme embaixo d'água, filme com grua, filme com câmera amarrada no carro. E eu vou experimentando, né? E vou fazendo esses filmes, esses curtos, esses exercícios. E nesses exercícios eu vou entendendo o que funciona, o que não funciona. Por exemplo, às vezes eu faço 10 filmes ruins, para no 11º ser um filme bom, mas eu acho que aqueles filmes ruins que eu fiz, eles me ajudaram a entender, me deram uma certa know-how, experiência, para me poder acertar no 10º, né? Eu acho que, assim, por exemplo, eu acredito muito nessa coisa de realizar, de fazer, de pensar num filme não só como... Não vou achar que eu vou fazer um curto ou um longa, que vai ser uma grande obra de arte, que vai ser o novo Glauber Rocha. Eu acredito muito que no erro, né? Eu aprendo muito com os erros, né? Eu trago isso muito do judô, né? Quando eu fazia judô, eu evoluía muito mais quando eu perdia as competições, né? Que eu voltava no dia seguinte lá
para treinar, para melhorar o que eu errei, para tentar entender o que eu fiz de errado. Eu acabava evoluindo muito mais quando eu errava do que quando eu ganhava, assim, que eu achava que eu sabia tudo, que eu era o fodão, que eu não precisava mais treinar, que estava ótimo. Fatalmente, quando eu ganhava, a semana seguinte eu perdia, assim, eu me acomodava, sabe? E no cinema é um pouco isso também. Eu acho que você aprende muito com erro, né? Você erra num filme e se você tiver uma autocrítica, se você conseguir entender o que você fez de errado ali, isso é muito bom, porque você, no próximo filme, você não vai repetir aquele erro, sabe? Então, eu acredito muito nisso, no aprender fazendo, errando, evoluindo, experimentando, e no próximo filme fazer uma coisa um pouco melhor, um pouco diferente. Então, é isso. Eu faço muitos filmes, por exemplo, de todos os jeitos, né? Filmes de arquivo, filmes de edição, filmes com câmeras variadas, né? Eu vejo muito um fetiche da nova geração, né? De querer fazer filmes com super câmeras, com câmeras 4K. O cara fica muito preocupado com a parte técnica e esquece que o principal de um filme, na minha opinião, assim, é o roteiro, são os atores, né? É a ideia. A parte técnica, ela, lógico que ela contribui, lógico que ela potencializa o filme, mas ela não é o mais importante. Eu já participei de muitos filmes com câmeras assim sensacionais, câmeras assim tops, que o filme ficou ruim, e filmes muito simples com câmeras às vezes até celular, o filme ficou muito melhor, né? Então, eu acredito muito também nessa coisa de, no meu caso, assim, o pessoal fala assim, qual câmera que você usa? Eu uso a câmera que eu tenho. Naquela filmagem ali, eu tenho só o celular, então é o celular que eu vou usar. Se eu tenho uma mini DV, vou usar a mini DV. Se eu tenho uma Red, eu vou usar uma Red. Se eu tenho uma 35, eu vou usar uma 35. Então, não tenho a câmera ideal. A câmera ideal é a câmera que você tem para fazer o filme, né? E a mesma coisa em relação ao orçamento, né? O pessoal fala assim, mas qual é o orçamento do seu filme? O orçamento do meu filme é o dinheiro que eu tenho. Se eu tenho R$ 2.000, o filme vai ter que custar R$ 2.000. É o dinheiro que eu tenho. Se eu tenho R$ 100.000 para fazer aquele mesmo filme, vou fazer com R$ 100.000. O orçamento que eu tenho. Então, assim, eu não deixo de fazer o filme por causa do dinheiro que eu não tenho, entendeu? Estou fazendo um longa agora, meu último longa, que é o Andrômeda. Tenho zero de dinheiro, zero. E é assim, só que eu tenho muitos parceiros. E aí eu falei, quero fazer esse filme, não vou deixar de fazer esse filme, que eu quero fazer muito esse filme, vou fazer, vou dar meu jeito. E aí, qual é o jeito que eu dei? Eu chamei amigos, né, pessoas que eu já estou acostumado a filmar, vão topar receber depois. Eu falei, tipo, galera, vou filmar agora, vou tentar vender e depois eu pago vocês. E a gente filma uma vez por mês, que é quando eles podem filmar, quando todo mundo está disponível, entendeu? Quando eu posso filmar também, quando eu também faço mil coisas. E esse jeito maluco, assim, por exemplo, eu já estou filmando já há 1 ano esse filme, eu filmo praticamente uma vez por mês. Está sendo muito bom essa experiência, porque, por exemplo, eu filmo, aí eu edito aquela cena que eu filmei, eu vejo o que ficou bom, o que não ficou bom, eu experimento. Aí quando eu vou filmar um mês depois, às vezes eu refilmo o que não ficou bom, aí eu filmo uma coisa nova e já edito, já vejo como é que está ficando o filme. Eu vou fazendo o filme aos poucos, sabe? Eu não vou. Normalmente você filma tudo uma vez só, e aí você vai editar de uma vez só. Eu não, eu vou filmando, vou editando, vou experimentando. Então o filme ele vai nascendo. Eu vou tendo ideias, eu vou mudando o roteiro, eu vou adaptando. Então esse tempo também, que na verdade é uma coisa muito importante no cinema, o tempo. Eu acho que o tempo é a coisa mais valiosa que existe para um artista, para um cineasta. Você ter tempo, isso possibilita você fazer o que você quiser, sabe? Mas o tempo, a gente sabe que o tempo é dinheiro, né? No cinema você paga as pessoas por diária, você paga as pessoas por semana, né? Então você compra o tempo das pessoas para as pessoas fazerem seus filmes. Então o tempo é dinheiro. Mas quando você tem muito tempo disponível, quando as pessoas são acessíveis, você é acessível, você pode fazer o filme com calma, com tempo. É genial, é ótimo, é maravilhoso. Então, assim, esse filme eu estou fazendo aos poucos, com muito tempo, com nenhum dinheiro, mas com muito tempo. E aí ele está nascendo aí, ele vai ficar pronto agora no meio do ano. Já estou filmando desde o início do ano passado, ou seja, vai fazer 1 ano e meio. Já estou montando ele, já estou com o primeiro corte, já quase pronto.
falta filmar a última cena dele para fechar o filme. Eu vou filmar uma cena aquática. Estou dependendo de um amigo meu que filma embaixo d'água, especialista em filmar embaixo d'água, para poder filmar essa última cena. Mas enquanto isso, eu já estou editando o filme todo, entendeu? Ele já mudou várias vezes. Por exemplo, eu queria filmar num hospital. Eu não consegui o hospital. E aí eu pensei, cara, vou então fazer uma coisa meio onírica. E aí eu fiz o hospital todo com projeção. Eu fui para uma sala branca, um estúdio, peguei uma câmera, assim, onde está o ator, tudo é projetado. É projetado o cenário todo, né, que eu falo. Os atores não, mas o cenário. E todo construído também com som, a base de som. Tem outro elemento, assim, muito rico e muito bom para quem tem pouco dinheiro. Por exemplo, você consegue, às vezes, construir várias cenas impossíveis de ser filmadas sem grana com som. Como você vai explodir um carro sem grana? Usando o som. Pode estar fora de quadro. Você pode, às vezes, você não vê, mas você ouve, você entende. Tem uma explosão ali que o carro explodiu. Então, todos esses macetes, toda essa criatividade, eu até brinco, né? Quanto menos dinheiro você tem, mais criativo você tem que ser. E você pensar em soluções criativas, né? O cinema brasileiro sempre foi assim, desde o Nelson Pereira dos Santos, entendeu? Passando pelo cinema novo, depois o cinema marginal, depois a retomada. Vê vários casos de soluções criativas, soluções que nascem dos erros. O cara quer fazer uma coisa, não dá certo, aí ele inventa uma outra coisa para substituir aquela coisa que não deu certo, e às vezes fica melhor do que o pensamento original, né? Mas cabe você também ser flexível e aceitar. Daquele jeito não dá. Tem que fazer de outro jeito. E aí, muitas vezes, esse outro jeito fica melhor. Vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo. Eu fui fazer um faroeste no interior de Minas. E aí cheguei lá, achei uma fazenda perfeita para filmar, tudo pronto já, cenário pronto, locação, direção de arte. Só que era muito escuro e a fazenda ficava escura às 5 da tarde. Eu não ia ter tempo para gravar o que eu queria até 5 da tarde. E aí eu ia ter que botar luz de cinema. Só que a fazenda era tão antiga que quando eu ligava as tomadas das luzes de cinema, não aguentava. Era uma fazenda antiga. Aí eu tinha que alugar um gerador. Eu não tinha dinheiro para alugar um gerador. Era 2.000 por dia, 3.000 por dia. Eu não tinha esse dinheiro. E aí eu descobri, nessa cidade, interior de Minas, tinha uma fábrica de velas. E a gente foi lá pedir um apoio da fábrica, né, uma parceria da fábrica. E acabou que o filme foi todo iluminado à luz de vela. Ficou lindíssimo. Ficou muito mais bonito que com luz de cinema. E foi uma solução criativa, assim. Foi um problema que foi solucionado de uma forma criativa e o filme ficou muito mais legal à luz de vela do que à luz de cinema, assim, né? Então, isso foi um problema que gerou uma qualidade extra no filme, entendeu? Então, isso acontece muito. Eu tenho acesso a muitos diretores, assim. Eu não só conheço aqui na Cavide, como eu filmo muitos. Eu já entrevistei desde o Walter Lima Júnior, jeito que ele, por exemplo, ele falando, ele fez o Deus e o Diabo, ele era assistente de direção do Glauber no Deus e o Diabo, ele contando como é que eles resolviam os problemas nas filmagens, desde os cineastas marginais. Eu tive muito acesso aqui, contato com Luiz Rosenberg Filho, com Silvio Lana, cineastas também inventivos, que às vezes não conseguiam fazer do jeito ideal, do jeito profissional, do jeito que todo mundo faria, e acaba criando uma solução outra, criativa, e a coisa fica muito melhor, assim, entendeu? Tem um exemplo clássico do Nelson Pereira, que ia fazer o Vidas Secas, e aí chegou lá para filmar, começou a chover pra caramba, e o cenário onde ele ia filmar ficou cheio de folha, de verde, e ele não pôde filmar. Não dava para filmar naquele lugar que ele estava pensando fazer. E aí, para ele não perder a viagem, para não ter que voltar no ano seguinte só para poder fazer o filme, ele na hora escreveu um novo roteiro e filmou Mandaracu, Mandaracu Vermelho, eu acho, eu esqueci o nome do filme. Mas ele se adaptou à nova realidade, fez um outro filme, assim, quase que instantaneamente, assim, lógico, passou por vários problemas, assim, né? Mas ele foi criativo o suficiente de transformar aquele problema numa qualidade e inventou um novo filme, um novo roteiro e fez, entendeu? Então, assim, a Cavídeo, esse curso que eu vou dar,
e vai falar muito dessas minhas experiências práticas, assim, né? Eu não sou exatamente um professor de cinema, então o meu curso todo é inspirado nas histórias que eu passei, nas situações que eu vivi. Eu vou contando os cases, assim, histórias de curtas que eu fiz e como eu consegui solucionar os problemas, como eu consegui fazer com pouco dinheiro. Vou falar também um pouco de distribuição, né? Porque eu sou um cara que, além de fazer filmes, eu também me preocupo em exibir os filmes, em vender os filmes. Então, também vou falar um pouco sobre distribuição também, de uma forma criativa também, sem pouca grana, formas independentes. Vou falar um pouco também de exibição, de cineclubes, de eventos, dessa minha experiência que eu estou tendo no Estação, de fazer mostras e de chamar o público de volta para o cinema. Então, tudo é baseado nas minhas experiências práticas. Lógico que era muito inspirado também nas minhas qualidades, da minha especificidade. Assim, eu acho que nem tudo que eu faço vai funcionar para vocês. Mas eu acho que, de uma forma, no fundo, esse curso ele estimula você a pensar de uma forma criativa e fazer. Eu acho que todo mundo sai do curso com muita vontade de fazer. Então, o meu caso, como um exemplo assim, de um cara que era do judô, que abre uma locadora sem entender nada de cinema, que começa a aprender cinema com os próprios clientes, começa a fazer filme com esses próprios clientes da locadora, abre uma produtora, que hoje em dia vira uma produtora, uma referência do cinema independente, que produz, que distribui, que exibe. E assim, o jeito que eu faço, eu fiz faculdade de cinema depois, e tudo que eu aprendi na faculdade, eu faço totalmente diferente, assim, né? Não que seja errado o que eu aprendi, mas é um outro caminho, né? Eu descobri que o caminho oficial não serve para mim, nunca serviu. O jeito profissional não me agrada, não é o jeito que eu quero fazer. E eu criei um jeito amador, né, que eu chamo. Até essa palavra amador, eu acho que vem muito. Eu mudo o contexto dela. Eu penso numa pessoa que ama muito o que faz, independente de ter dinheiro, de não ter dinheiro, de ter problema, de não ter problema, vai fazer porque quer fazer. Não está fazendo aquele filme só pensando na grana. Lógico que eu penso em grana também, tem que pagar minhas contas, tem que ganhar dinheiro também, mas eu não vou deixar de fazer o filme porque eu não tenho dinheiro, porque eu tenho pouco dinheiro. Então, sempre acho uma solução para continuar fazendo e não paro nunca de fazer. E depois de lançar esse filme também, que eu quero que o filme seja visto, eu quero que o filme fique guardado na gaveta. Depois eu quero vender o filme também, porque eu quero ganhar dinheiro para poder pagar minhas contas e poder fazer mais filme. Então, toda essa minha procura, essa minha busca aí, é de um jeito diferente, diferenciado. Tem gente que fala mal do jeito que eu faço, tem gente que acha que eu não pago ninguém, que eu faço de uma forma amadora, que meus filmes são ruins, que meus filmes não têm qualidade. Isso eu vou desmistificando. Por exemplo, tem filme meu que já foi para o Festival de Cannes, tem filme meu que já ganhou o Festival do Rio, tem filme meu que está na Netflix, tem filme meu que está na Amazon Prime, tem filme meu que está no Canal Brasil. Então, eu provo na prática que dá para fazer filme bom com pouca grana ou com menos grana. Assim. Lógico que não é qualquer filme, né? Uma coisa também que o pessoal tem que entender é isso. Se o filme for muito complexo, talvez não dê para me fazer com pouca grana mesmo, não tem jeito. E eu vou ter que fazer um outro filme, um outro roteiro. E o meu pensamento já parte daí. Quando eu vou fazer um roteiro, que normalmente é o primeiro passo, né, da criação, é ideia e roteiro, depois você vai levantar o dinheiro e vai fazer. Quando eu já vou fazer o roteiro, eu já penso assim, qual roteiro que dá para fazer com esse dinheiro que eu tenho aqui? Se eu tenho R$1.000, qual ideia, qual roteiro que dá para fazer filme com R$1.000? Vou dar um exemplo aqui prático. Eu tive que fazer um filme no interior de Minas. Eu ganhei um prêmio, R$20.000, para fazer um curta lá em Cataguases, lá, terra de Humberto Mauro. Eu tinha que usar a equipe local. E aí eu fiz um levantamento da equipe local e não tinha ninguém de som lá. Não tinha nenhum técnico de som. E como é que eu vou fazer, cara? Não tem nenhum técnico de som profissional aqui em Cataguases. A equipe toda tem que ser de Cataguases. É um edital que leva um diretor de fora para filmar em Cataguases, com a galera de Cataguases. E não tinha som lá, não tinha um técnico de som. Aí eu falei, cara, então eu vou fazer um roteiro
eu não preciso de ter som direto. Eu faço o som depois todo na pós, ou narração em off, ou com música, ou com ruídos, ou o meu personagem vai fazer uma narração que me permita depois ir num estúdio e gravar isso tudo depois da filmagem, na finalização. E eu já pensei um roteiro sabendo que eu não ia ter som direto, entendeu? Já sabendo do meu ponto fraco ali naquela situação. E eu já penso todo um roteiro para caber dentro dessa estrutura, entendeu? Então, assim, às vezes eu penso invertido, eu penso assim, eu tenho 5 mil reais, eu tenho 10 mil reais. Qual filme que dá para fazer com 10 mil reais? Por exemplo, na pandemia. Qual filme que dá para fazer na pandemia? Se eu não posso sair de casa, se eu não posso encontrar as pessoas. Aí eu criei um filme pandêmico, onde cada um filmava da sua casa e me mandava pelo WhatsApp. Eu editava, mandava para o editor pelo WhatsApp. A gente foi fazendo um filme sem se encontrar. Ou um filme de arquivo. Imagens de outros filmes que eu tinha. Era um filme de edição, só que não precisava filmar efetivamente, entendeu? Só precisava editar. Então, assim, é sempre ir pensando de uma forma criativa maneiras de você conseguir fazer suas ideias irem para frente e você continuar a filmar. Eu não quero parar de filmar, eu não quero esperar 8 anos para filmar, eu não quero esperar um edital, eu ganhar um edital para filmar, porque assim, é muito difícil ganhar edital, eu até ganho edital. Nesses 25 anos de cinema, 20 anos que eu faço cinema, eu já ganhei 10 editais, é quase um a cada 2 anos, que é bastante até, né? Se você for ver a média aí geral, 10 editais em 20 anos é bastante. Só que eu teria feito só 10 filmes, 350 filmes. Então, assim, e essas escolhas que eu faço também, ela, tudo que você escolhe, toda decisão que você toma, sempre tem um lado bom e um lado ruim, né? Nunca é sempre o lado bom, né? Fazer filme com dinheiro tem um lado bom e um lado ruim. Fazer filme sem dinheiro tem um lado bom e um lado ruim. Então você tem que entender isso e fazer suas escolhas, né? Eu não quero que ninguém faça filme sem dinheiro. Eu mesmo quero fazer filme só com dinheiro também, mas às vezes não tenho dinheiro, às vezes você não ganha edital, às vezes não rola. Mas não dá para você. Eu não consigo ficar esperando próximo edital, próximo patrocinador. Então eu vou criando meu jeito de continuar filmando sem parar, entendeu? E fazendo a roda girar, né? Que é uma coisa muito importante, assim, que quando você começa a fazer um filme, você conhece uma pessoa, aí conhece outra pessoa, aquele filme ganha um prêmio, aí te chama para fazer outro filme, aquele outro filme dá um prêmio para se fazer um outro filme. As coisas vão acontecendo. Você ficar esperando que o telefone toque para te chamarem, surge um patrocinador, cair do céu um patrocinador. Pode até acontecer, às vezes acontece, mas é difícil e demora e pode não acontecer. E às vezes passa anos, você não fica esperando a situação ideal, o roteiro ideal, o dinheiro ideal, você não filma mais e você vai ficando chateado, triste, revoltado, só reclama e bota a culpa no Brasil, no edital, na Rio Filme. Na verdade, eu hoje em dia parei de reclamar. Eu reclamava muito quando eu não ganhava edital. Hoje em dia eu parei de reclamar e em vez de reclamar, eu vou em frente, assim, sabendo que lá na frente eu vou ganhar o próximo edital, entendeu? Ou não, mas vou fazendo meus filmes e continuo. Viver de cinema no Brasil é muito difícil, viver de arte no Brasil é muito difícil. Eu posso dizer assim, com muito orgulho, que hoje em dia eu vivo de cinema. Eu pago as minhas contas com o cinema, mas eu preciso dar aula, dar esse curso aqui, por exemplo. Eu sou jurado de festival, eu sou distribuidor, eu tenho uma loja, eu tenho uma locadora, eu vendo DVD pela internet, eu faço cineclube, eu invento porção de coisas, assim, eu faço milhões de coisas diferentes, sempre linkado com cinema, claro, para poder pagar minhas contas. Às vezes eu ganho dinheiro fazendo uma cópia de um filme para uma pessoa. Hoje mesmo, uma curadora de um festival precisava de um filme com legenda em francês. Eu consegui aqui, baixei do DVD, consegui roubar a legenda de outro lugar, mandei para ela lá na França, ela me deu um cachê. Aí eu vou. Hoje, por exemplo, já fiz uma filmagem usando o meu celular. Eu comprei um novo celular que eu comprei, usando uma lapela sem fio linkada no celular. Ou seja, eu fiz o papel de câmera, de som, de produtor, de direção sozinho.
entrevistei lá a Lucinha Liz para o meu próximo longa que eu estou fazendo. E a equipe era eu, sozinho. É um longa sobre um grupo de músicos dos anos 70 que fizeram muito sucesso na França e não são conhecidos aqui no Brasil. E esse filme, por exemplo, não tem dinheiro nenhum. Mas eu acredito que ele vai me dar dinheiro depois. Então, assim, eu estou meio sozinho. Daqui a pouco eu vou começar a ter que editar, eu vou ter que pagar um editor. Mas aí vou negociar com ele, vou pagar um pouco agora, depois vou pagar depois quando eu conseguir vender o filme. Então, assim, tem várias maneiras, não tem uma receita de bolo. Na verdade, galera, não tem certo e errado. Cada um vai encontrar o seu certo, cada um vai escolher o seu certo. O certo é o jeito que você gosta de fazer, o jeito que você consegue fazer. Esse é o jeito certo de fazer cinema. Então, assim, eu vou falar nesse curso o jeito que eu faço meu cinema, assim, o jeito que eu aprendo, e talvez isso sirva para vocês de estímulo, ou mesmo dê ideias para vocês, inspirem vocês a fazer, vocês encontrarem o jeito certo de vocês fazerem cinema, entendeu? E fazer. Então, isso hoje era uma palhinha sobre o que vai ser o meu curso, né? Hoje era tipo resumo aí, um bate-papo, até quero abrir aí, eu estou vendo algumas pessoas aqui presentes que eu não conheço, só conheço aqui o Francisco de Paula, tem o Guilherme, que está com a câmera aberta, tem o Jota Lanzoni, tem o PZ, que eu não sei quem é. Se vocês tiverem alguma pergunta, assim, sobre curiosidade, sobre algum assunto saber se o curso vai abordar ou não, o interesse específico de vocês. Cavi, eu quero saber mais de distribuição, eu tenho meu curta aqui, eu não sei o que fazer com ele, não sei como ganhar dinheiro com ele. Como é que você faz para ganhar dinheiro com curta, vender seu curta, distribuir seu curta? Então, assim, como eu trabalho nessas 3 etapas, eu vou falar um pouco de tudo. Produção, distribuição e exibição. Mas eu quero entender também o que vocês querem ouvir, qual o interesse de vocês, até para vocês saberem se vale a pena ou não participar do meu curso, né? Porque às vezes vocês querem saber, eu quero saber sobre leis, sobre captação de recurso, não é muito a minha onda, não é muito a minha especialidade, botar em lei, captar recurso, lei Rouanet, lei audiovisual, edital. Não é muito o que eu vou falar no curso. Eu vou falar no curso uma coisa muito mais prática, fazer, entendeu? Mas lógico que eu posso falar um pouquinho disso também, que eu tenho experiência até de não conseguir ganhar nunca, ou ganhar pouco, ou até dos problemas que eu fui. Eu, por exemplo, estou com um problema sério aqui de um filme que eu fiz há 13 anos atrás, e a Ancine não aceitou, o filme já foi lançado, o cinema está no Canal Brasil, já entreguei a prestação de contas, e mesmo assim a Ancine continua me dizendo que eu não fiz o filme, que eu vou ter que... Eu ganhei 300 mil da Globo News, eles querem que eu devolva agora 1 milhão, dizendo que eu não fiz o filme, que eu não prestei contas, e o filme está sendo exibido no Canal Brasil, mas eles dizem que eu não fiz. Então, até essa questão aí de burocrática, né, de como esse cinema de Ancine, de edital, a burocracia que se tornou o cinema brasileiro, é uma realidade para quem quer fazer filme patrocinado, com grana e fundo setorial. Como isso também é um elefante branco, é uma grande armadilha. Se você não tiver estrutura, se você não tiver pessoas ajudando você, você vai se ferrar como eu estou me ferrando. Então, posso até também citar esse exemplo como uma coisa negativa, assim, um problema que eu estou vivenciando, para vocês não fazerem igual, não repetirem esse erro que eu cometi. Mas, assim, alguém quer falar alguma coisa, alguém quer perguntar alguma coisa, eu falo pra caramba. Abre o microfone aí, pode falar. Viu, Guilherme? Fala. Eu até ajudei financeiramente um produtor, o Rafael Lundgren, né? Com 20 mil reais para ir fazer um curta, que não foi aprovado no Festival do Rio, né? E depois ele se voltou contra, né? Não quis nem me dar uma cópia do filme, eu achei estranho isso. E até você se dispôs a exibir o filme no Estação, o curta dele, que é sobre o Roxy, né? E eu estou pensando,
eu, por conta própria, eu fazer esse filme, eu já editei vídeos pequenininhos para botar no YouTube, e, e já baixei muito material sobre o assunto, né? E, e eu estava pensando até pesquisei pela inteligência artificial, pelo chat GPT, perguntar como se faz um roteiro de cinema, como se faz um filme. Claro que é tudo de um modo, um amador exigente, vamos dizer assim, né? Eu queria saber se o curso que você vai montar, se ele aborda videomaker de YouTube, né? Pessoas que vão fazer um trabalho sem, como é que eu vou te dizer? Tensão, assim, cinematográfica grande, né? Quer fazer... Isso, para fazer um curta assim para botar no YouTube para o pessoal assistir. Assim, eu tenho... Você falou essa situação sua aí, né? Isso acontece muito. Às vezes a pessoa tem uma grana, ganha até um edital, às vezes tem muita grana ou pouca grana, faz o filme, às vezes o filme não fica tão bom, ou até fica bom, mas não é exibido nos festivais, a pessoa acha que o filme está ruim, guarda na gaveta e não mostra para ninguém. Deve ter sido o caso do filme do Rox, né? Eu já ouvi falar desse filme, nunca vi. Só que assim, eu já vivi essa situação várias vezes, assim. Meus 5 primeiros curtas que eu fiz, meus 5 primeiros, nunca foram aprovados em nenhum festival. Eu já ia desistir. Falei, cara, não dou jeito para cinema, ninguém gosta dos meus filmes. Ia parar, porque nenhum filme foi selecionado. Aí meu 6º filme passou a ser selecionado. E depois eu comecei a ir nos festivais e comecei a entender por que meus 5 primeiros filmes não foram selecionados. Porque também eu não entendia muito dos perfis dos festivais, eu não sabia muito como funcionava isso, essa coisa da distribuição. Depois eu entendi que, assim, mesmo esses 5 filmes que não foram aprovados, eles não eram tão ruins assim, eles não foram reprovados nos festivais. Ele não entrou no Festival do Rio, não é porque ele é ruim, é porque o Festival do Rio tem um perfil específico para o filme. Ele gosta de filme. Hoje em dia, por exemplo, o Festival do Rio, já teve vários perfis. Hoje em dia, o Festival do Rio só quer filme com temática negra, por diretor negro, sobre mulher trans. Se você for olhar, até estou falando isso aqui abertamente aqui, posso até criar até algum mal-estar, algum problema, mas é uma situação real. Assim, eu dei uma olhada nos filmes que passaram, os curtas, principalmente no Festival do Rio, todos são com essa temática. Então, assim, o Festival do Rio está com esse perfil. Não estou falando que é certo ou que é errado. Pode ser certo, pode ser errado. Cabe a gente ou se enquadrar nesse perfil ou tentar outro festival. Ó, esse filme que eu fiz aqui, não vai... Cara, eu fiz um filme sobre Estação Botafogo. Ele não foi selecionado no Festival do Rio, que é onde o Festival do Rio, o dono do Festival do Rio é o dono da Estação Botafogo. Eles não selecionaram o meu curta sobre Estação Botafogo, que é a dona do Festival do Rio, é a dona do festival. Olha como que é pior que esse caso do Roxy aí. Só que eu entendi, eles não querem passar esse tipo de filme, eles não querem passar um filme meu, de um diretor branco, cis, sobre um cinema de rua, independente se seja do Estação mesmo, entendeu? Então, ok, aí eu procurei outros festivais onde o meu filme tivesse o mesmo perfil. Por exemplo, tem um festival que rola, chama Cinemas do Brasil. É só sobre filmes de cinemas de rua. Esse do Rox aí ia entrar com certeza, entendeu? Às vezes os festivais não selecionam meus filmes, eu crio um festival meu, Festival de Cinema da Cavídeo, para passar os meus filmes no Estação, entendeu? Então, assim, também tenho soluções criativas para filmes que não entram em festivais também. Isso acontece com todo mundo. Esse atual curta-cinema que abriu ontem, divulgou a seleção, não selecionou nenhum filme meu. O dono do festival é meu amigo. Vai passar lá no Estação Botafogo, mas não selecionou meu filme. Cavi, foram escritos 3.000 filmes para entrar 100 filmes. Muitos filmes bons não entraram, mas eles escolheram um foco ali. A gente quer jovens diretores, tal, não sei o quê. Eu entendi. Eu não estava no perfil dessa seleção desse ano. E você tem que entender isso, em vez de você botar seu filme embaixo do braço ou botar numa gaveta e nunca mais exibir ele, buscar outros festivais que tenham o perfil do seu filme. Então, assim, isso também eu vou falar no meu curso, entendeu? E no meu curso também eu vou falar sobre filmes que eu faço somente para o YouTube, para videozinhos pequenininhos,
para videozinhos que eu chamo de exercícios. Isso eu vou falar também, porque eu faço isso também. Tem muitos filmes que eu faço só para o YouTube. Porque quando você faz um filme, você às vezes fala assim, eu vou fazer esse filme aqui para o cinema, é um jeito de filmar. Vou fazer esse filme para a internet, é outro jeito de filmar. Por exemplo, não dá para botar no YouTube um vídeo de 40 minutos, assim, um curta de... As pessoas não vão ver, vai ter muito menos visualização. Eu tenho um caso específico, um ex-sócio meu, que estudava comigo na faculdade, cinema, ele abriu Porta dos Fundos, ele ficou rico, né? Fazendo esses vídeos para a internet. Ele descobriu quanto menor era o filme, mais era visto, né? Quando falava de comédia, quando falava de temas polêmicos. Então ele começou a entender, para ser visto no YouTube, não dava para... Se você olhar lá no canal do Porta dos Fundos, o primeiro vídeo, número 1 do Porta dos Fundos, é um vídeo de 20 minutos, eu acho, ou de 18. Quase foi visto muito pouco, muito menos que os outros. Eles começaram a perceber que vídeo tinha que ter no máximo 3 minutos. Quando eles entenderam isso, eles começaram a ser muito mais vistos. Entendeu? Então, assim, você também entender aonde você vai estar exibindo, como a característica de um vídeo do YouTube é diferente de um vídeo para cinema, diferente para um vídeo do streaming, diferente de uma série, diferente de uma websérie. Cada formato tem uma especificidade, cada janela de exibição tem uma especificidade também. Então você tem que pensar nisso tudo, entendeu? Você, quando vai começar a fazer o filme, você fala assim, onde eu quero passar esse filme? É só para o cinema? É só para a internet, para o YouTube? Isso já influencia no seu roteiro, já influencia o tempo do filme, já influencia a forma de como você vai filmar, já influencia o jeito que você vai enquadrar. Tudo isso o lugar da exibição influencia, entendeu? O próprio celular, né? Tipo assim, você vai fazer um filme todo rebuscado, com foco, fora de foco, com profundidade. Às vezes o celular não é indicado para isso, entendeu? Isso é uma câmera mais profissional. Mas, tem, por exemplo, eu faço muita viagem para festival e filmo muito com a minha mulher durante as viagens. São vídeos assim, eu chego dentro de um museu, aí faço uma cena e filmo com ela no museu. Eu vou muito assim, situações assim, que a gente vai encontrando pelo caminho. Se eu tivesse uma câmera grandona, um tripé gigante, eu nunca ia conseguir fazer essa filmagem. Eu não iam deixar eu filmar ali. Eu ia gastar um tempão para montar, a coisa já teria acontecido ali. O ideal é filmar com o celular, entendeu? Então, já entendi que nessas viagens que eu faço, o ideal é filmar com o celular mesmo. Então, assim, é entender também isso também, né? Quando eu devo usar o celular e não uma câmera profissional? Quando eu devo usar uma câmera profissional e não um celular? Quando eu devo fazer um filme sem som direto ou som indireto? Como? Então, assim, tudo isso eu vou falar no meu curso, entendeu? E tudo isso, uma coisa influencia a outra, sabe? Eu quero fazer um vídeo para botar no YouTube. Então, assim, o tempo do filme é influenciado, o roteiro do filme vai ser influenciado por isso, a câmera que você vai usar vai ser influenciado por isso, o jeito que você vai filmar é influenciado por isso. Então, tudo isso te ajuda a pensar o seu filme, sabe? Não dá hoje para você ser tão inocente e fazer um filme, não sei onde vai passar, não sei onde vai ser exibido. Já é um grande início errado, assim, sabe? Você já sabendo o seu objetivo lá na frente, onde você vai passar, qual público que você quer atingir, isso tudo já influencia o roteiro do seu filme, entendeu? Então, isso tudo é importante você pensar também antes. Isso eu vou falar um pouco também. Então, é importante você também conhecer, além de produzir filme, de como você vai distribuir esse filme, aonde você vai exibir. Então, você está falando ali de distribuição, de exibição, antes de você fazer o filme, olha que loucura. Mas isso é importante, você pensar nisso também, entendeu? Não dá para você hoje ser só o artista, fazer um filme e aí achar que alguém vai distribuir para você, que alguém vai exibir para você. Isso acontece nos Estados Unidos. Tem um agente de venda, tem um distribuidor, tem um canal de televisão, tem cinema pra caramba. No Brasil, cara, não tem um distribuidor de curtas, não tem um cinema que vai passar curtas, que quer passar curtas. Então você, às vezes, tem que ser um pouco de tudo. Não dá para você ser só o diretor, sabe? Tem que ser também um pouco de produtor, tem que ser também um pouco de distribuidor, de exibidor.
É um pouco o que eu faço, é o jeito que eu penso o cinema, o jeito que eu realizo, entendeu? Então, no meu curso, eu vou falar um pouco disso também. Vou tentar ajudar vocês. Eu estou fazendo agora vários filmes sobre cinemas de rua. Não sei se você está ligado. Eu estou fazendo. Já estou no meu 7º curta sobre cinema de rua. Estou editando, inclusive, um novo agora sobre cinemas no subúrbio. E cada filme que eu fiz, cada curtinha desse, eu fiz de um jeito. Por exemplo, o filme que eu fiz do Estação Botafogo é um plano sequência, ou seja, um take único. Eu fiz com celular. Eu filmo o Luiz, que é o projecionista do Estação, trocando o letreiro do cinema, que é uma coisa que quase não existe mais, existe só no Estação, eu acho. Eu queria falar do cinema, mas o jeito que eu quis falar dele não era contando a história, falando quando inaugurou, quando fechou. Tal. Eu usei o cara trocando o letreiro para falar do Estação Botafogo. Eu filmei num plano sequência, que durou 8 minutos. E eu não gastei nada, eu mesmo era o câmera. Depois eu botei uma música, uma narração em off da minha mulher, entendeu? Esse foi um curta. Teve um outro curta que eu já fiz, filmando Estação Net Rio, assim, durante um mês. Pessoas, assim, sem saber, assim, de longe. Já teve outro curta, eu filmei só com imagem de arquivo, entendeu? Então, assim, eu estou fazendo esses filmes todos de cinema de rua, e cada filme eu estou fazendo de um jeito diferente. Está sendo ótimo. Estou podendo experimentar várias maneiras diferentes de contar uma mesma história, às vezes, entendeu? E pode também, talvez, te dê ideias aí para você fazer o seu filme do Rox. Eu acho fundamental. Se você quiser, até te ajudo, porque eu estou a fim de fazer. Eu quero fazer de todos os cinemas. O Rox é um cinema. Durante a edição do. Eu dei muita sugestão para o cineasta para a edição, porque ele filmou a manifestação de rua que a gente fez no dia 13 de novembro de 2022. Mas depois ele ficou assim com medo do Alexandre Ascioli, que foi quem colocou aquele cabaré no lugar do cinema, e ele ficava com medo. Ah, você não quer ser meu advogado se eu tiver problemas? Eu falei, claro, não tem problema nenhum. Né? Então, a pessoa também não pode ter medo. Falou uma palavra-chave: medo. Todo mundo tem medo de se arriscar, de fazer, de errar. Não pode ter medo de errar. Não pode ter medo de achar que vai ser processado. Cara, nos meus filmes, eu uso música sem autorização. Eu filmo na rua, foda-se, entendeu? O jeito profissional, para você filmar na rua, tem que pedir autorização para 3 órgãos aqui no Rio. Subprefeitura, Rio Film Commission, PM, sei lá. Se eu tivesse dinheiro, estrutura, eu pediria para esses 3 órgãos. Mas eu não tenho, então eu chego e vou e filmo na rua, entendeu? Eu não tenho medo de ser processado. Posso ser processado, mas eu vou me arriscar, senão eu não faço, entendeu? Eu ficar tendo medo, o medo é uma justificativa para não fazer. Porque tudo pode dar errado, pode ter processo, pode ficar ruim o filme, pode não ser selecionado em nenhum festival, pode, sei lá. Aí você não faz, você não sai de casa nunca. Sempre vai ter um problema, sempre vai ter um medo para você ter que superar, entendeu? E outra coisa importante também que eu percebi nesse cineasta, que ele nasceu nos anos 90, né? Não lê, não pega os jornais antigos na Biblioteca Nacional, que estão disponíveis online, não se situa, sabe? A pesquisa é fundamental. Ler os jornais antigos, conversar com as pessoas da época. Dependendo do filme, por exemplo, como é um filme que fala sobre um cinema que tem muitos anos, é importante pesquisar esse cinema, saber da história dele, saber quem frequentou ele, saber justamente procurar imagens de arquivo, fotos. Você precisa se preparar. Quanto mais você se prepara, mais fácil é a realização. Se você não se preparar nada, quando você vai filmar, a probabilidade de dar um problema é maior. Quanto menos estrutura você tem, mais preparação você precisa. Então é fundamental estudar, pesquisar, ver outros filmes parecidos para se inspirar, para saber, eu quero fazer assim, não quero fazer. Por exemplo, tem um filme sobre manifestação de cinema, deve ser parecido com esse do Rox, chamado Cine Guaraci. Tem no YouTube.
Também é um cinema no subúrbio do Rio. Também teve um pessoal que fez uma manifestação. Eles filmaram essa manifestação e o curto é sobre essa manifestação, entendeu? Uma Cine Guaraci, que é um cinema lá da periferia. Eu já passei aqui num cineclube meu. É um filme, por exemplo, que ele poderia ver, se inspirar para ver. Também passou pouco. Mas, assim, às vezes é isso também, mas tá passando essas mostras de cinema de rua, passou aqui no meu cineclube, tá no YouTube. Não passou no Festival do Rio. Mas, não precisa, mas nem todo filme tem que passar no Festival do Rio também. Não é o filme. Mas eu sei que ele gostaria que passasse no Festival do Rio. Ele tentou, concorreu, não passou, não foi aprovado. O júri desse Festival do Rio, o Severiano Ribeiro, tem gente lá dentro, né, nesse júri? Nada a ver. O Festival do Rio é organizado pelos donos do Estação Botafogo, que são adversários do Severiano Ribeiro. Não tem nada a ver. Criar uma conspiração achando que não foi selecionado. Entendi. Alguém do Severiano Ribeiro é do júri. Não, isso é equivocado. Perfeito. O júri do Festival do Rio é um cineasta do Ceará, é um cineasta de outro país, é um distribuidor. Não tem nada a ver. A probabilidade de isso acontecer é mínima. E não é um curador só, são vários, entendeu? Então, isso não é uma desculpa. Isso não aconteceu. Se ele achar que o filme dele não entrou, porque tinha alguém do Severiano Ribeiro como jurado, isso é um equívoco. Isso, eu sei, tenho certeza que isso não aconteceu. Foi por outros motivos. Que às vezes não é nem por causa da qualidade do filme. Às vezes, como eu te falei, sobre um assunto que eles não podem falar agora, ou não é feito por um diretor negro, ou não é um assunto que é urgente, entendeu? Então, assim, e você não pode levar isso também, às vezes, um não é normal. Tem que escrever em 20 festivais para entrar em um. O Francisco de Paulo, que está aqui, sabe disso, entendeu? Hoje em dia é difícil entrar em festival, é muita gente fazendo, cara. Antigamente eram 100 curtas para entrar 30. Hoje são 3.000 curtas para entrar 30. É muito mais difícil hoje de entrar em festival. E tem muito filme bom que às vezes nenhum entra também, entendeu? Então, assim, mas também tem muito festival. Então, assim, vamos entender o filme que ele fez? Qual festival tem a ver com o filme dele? Vamos tentar esse. Por exemplo, eu já dou aqui 4 festivais que iriam se interessar no filme dele, do Rock, entendeu? Mas talvez ele não se informou, ele não se juntou a pessoas que poderiam ajudar ele. Aquilo que eu falei no início aqui. Se junta, se me procurasse, eu ajudava ele a passar esse filme. Eu passaria lá no Estação. Eu já fiz várias sessões sobre cinemas de rua, aqui nas Casas Casadas, no Estação, em outros lugares também. Também é aquilo que eu te falei, nem todo mundo sabe tudo. Tem que se juntar alguém que ajude a ele a distribuir o filme dele, entendeu? Eu posso ajudar, por exemplo. Eu posso ser até essa pessoa que ajude esse filme a ser exibido. Fala para ele me procurar, mandar o link do filme. Eu ajudo ele a passar o filme dele, pô. Do Rock. Mas o meu curso vai falar um pouco sobre isso. E claro que alguém levantou a mão aqui, o PZ, né? Pode falar aí, PZ. Liga o seu microfone aí, pode falar. Estou tentando abrir a câmera aqui, tudo bem, Cadi? Foi mal, estava salvo aí, PZ, já de outras reuniões. E é Patrick meu nome, cara. Beleza. Porra, não estou conseguindo abrir aqui a câmera, cara. Pode falar aí. Não, é o seguinte, eu tava vendo aqui, eu, na verdade sou teu fã, cara, eu te conheço aí de muito tempo, você não vai lembrar de mim, com certeza, eu sou amigo do Fabito, que alugava filme na tua locadora milhões de anos atrás já, e acompanho a sua carreira, porra, assisti alguns filmes seus, não dá para ver todos realmente, precisa o ano inteiro. Mas assim, pô, Cidade de Deus, 10 anos depois, sensacional. Sou muito fã desse filme pra caramba mesmo, maravilhoso. E toda a sua trajetória aí, cara, eu sou realmente muito fã. E eu tô vendo aqui agora, eu sou montador, eu trabalho na área, não sou daqueles que tá sempre virando edital, de vez em quando eu consigo. Ano passado a gente entrou no É Tudo Verdade, fizemos um curta. Passou lá o Cartas pela Paz. Eu acho que você tinha alguma coisa também no É Tudo Verdade ano passado, se eu não me engano. Você estava com algum filme, não estava? Eu vi seu filme, eu gostei muito. Não, que na verdade
eu Pô, sou. não tô conseguindo abrir aqui. Como Tudo Verdade acontece no Estação, eu fico lá ajudando lá. Mas nem Ah, não. No passado não entrou nenhum filme meu, não. Eu fui lá só mais como é. espectador, Eu acho como que eu ali do. te vi lá, deu um alô assim. Mas, porra, não sei porque realmente não tá abrindo aqui. Mas, enfim, e aí eu tô vendo aqui, cara, que eu queria fazer esse teu curso porque eu tô no momento que eu sou mais documentarista, eu tô há muito tempo querendo migrar para ficção. Também, assim, não, na verdade, não tem essa coisa, eu acho até essa definição meio limitada, né? Às vezes a gente quer fazer coisas híbridas e eu quero trazer coisas documentais para dentro da ficção. E estou escrevendo um curta que não deu tempo para o Rio Filme agora, a gente não conseguiu, a gente resolveu deixar deixar ele mais azeitado para estar pronto mesmo para o próximo edital. Mas eu fico muito motivado com as suas falas, com os seus comentários, porque realmente a gente fica muito focado, muito dependente de edital, muito dependente de uma série de situações para o filme acontecer, né? E você é um cara que pega e faz, e isso estimula e contamina muita gente no bom sentido, né? De levantar e fazer. E eu tenho parceiros também, tenho alguns parceiros, não, com certeza não tanto quanto você, mas eu tenho parceiros que às vezes são muito viciados já nessa metodologia do mercadão, né? Talvez meu maior parceiro hoje, que é meu sócio de equipamento, ele é diretor de fotografia, trabalha com foquista e tudo mais. E aí a gente está, nesse curta mesmo, a gente está pensando coisas que ele fala, não, isso aí não dá, esse dinheiro é pouco. Ele fala coisas que eu falo, que eu fico meio assim, caramba, meu irmão, mas a gente consegue fazer, a gente sabe fazer. E exatamente por isso eu estava querendo entrar nesse teu curso. Só que eu acabei de ver que o horário bate até nessa pegada aí de me instruir mais para ficção, eu me inscrevi esse ano no tablado, é, resolvi fazer o curso do tablado para ter um pouco mais de contato com os atores, um pouco mais de relação mesmo, de entender o outro lado, né? Para poder, eu acredito muito que para você pedir alguma coisa, você tem que saber minimamente fazer aquela coisa. Eu não sou casado com uma atriz como você, então não tenho essa disponibilidade que você tem com ela. Então, assim, eu me inscrevi é bem no horário, cara, é bem no horário. Mas, assim, pô, eu não sei nem como é que eu faço. Eu queria muito trocar contigo. Já me candidato para montar esse teu filme que você falou aí, porque eu sou montador, é como eu me formei há 20 anos e é o que eu mais faço. E, enfim, não sei, é isso aí. A gente tá falando do curso aqui, mas independente do curso, eu tô todo dia aqui na parte da tarde nas casas casadas em Laranjeiras e de noite lá no Estação. E tô sempre trocando. Pega meu contato e passa, chega aqui, me mostra esse roteiro aí que você tentou botar na Rio Filme que não rolou. Posso tentar te ajudar, entendeu? E é isso, já falou, já está aprendendo o que eu falei aqui no curso. Você já se ofereceu como editor, eu preciso sempre de editores aqui, eu faço muitos filmes ao mesmo tempo. Eu tenho 3 editores e não dá conta de tanto filme que a gente faz, entendeu? Eu estou sempre precisando de um editor. E Nossa. também a gente pode trocar. Você edita, de repente, um curta meu e eu produzo, ou te ajudo a produzir esse Pô, curta. maravilhoso, maravilhoso. Funciona com a vídeo, entendeu? É um pouco isso que eu vou falar no curso, assim. E eu sou muito acessível. Se você não puder fazer o curso, chega aqui um dia aqui, a gente conversa, troca aqui, pega meu WhatsApp, vamos trocando. Mas é isso que eu te falei, exatamente esse é o dilema que você está passando, que eu acho eu acho que é errado. Assim, por exemplo, tentou a Rio Filme agora, não rolou, ou não deu tempo. Ah, agora vamos esperar a Rio Filme do ano que vem. Cara, você vai Exato. Não, eu não quero, mas meu ponto é esse, por isso que eu entrei aqui, porque eu não aguento mais esperar essas burocracias para fazer. falar, talvez não entre também, você tem que esperar mais outro ano. Aí você vai acabar desistindo e não vai fazer, entendeu? Eu acho que é importante botar em edital, é importante tentar, sim. Quem não tenta não consegue nunca. Mas se não rolar, não deixa de fazer, entendeu? Pensa uma outra solução criativa, se junta pessoas. O curso é esse, eu vou falar disso. Isso que eu faço. O próprio Cidade de Deus, 10 anos depois, que você falou que você gostou, eu comecei a fazer esse filme sem dinheiro nenhum, zero. E aí, filmando, e aí eu consegui que o cara do Globo fosse acompanhar a filmagem. No primeiro dia de filmagem, zero de dinheiro,
A equipe eram 4 pessoas, todo mundo ganhando nada, mas eu prometendo que ia pagar depois, quando ganhasse alguma grana. Levei um amigo meu, jornalista do Globo, ele cobriu esse primeiro dia de filme. A gente foi lá na Cidade de Deus filmar o Leandro Firmino, o Zé Pequeno. Aí ele deu uma capa do Globo no dia seguinte. Por causa dessa capa, o Canal Brasil me ligou. Na semana seguinte, eu já tinha 50 mil do Canal Brasil. Olha que loucura. Se eu não tivesse ido fazer, sem Sim, não nada, ia movimentar. Movimento, né, cara? Movimento gera tudo. e filmar sem dinheiro nenhum, mas aí levei o cara do Globo, o cara fez uma matéria, aquela matéria o cara do Canal Brasil viu, ali entrou de sócio do filme, aí com esses 50 mil comecei a filmar, aí já podia pagar um pouquinho mais cada um, não era muito dinheiro também, não dava para filmar o filme todo com 50 mil, mas já dava para pagar R$ 300 para cada um de diária. Aí lá na frente eu consegui fazer um crowdfunding, depois eu fiz uma festa, e depois que eu já tinha filmado, já estava finalizando, eu ganhei um edital de 200 mil de finalização, aí pude pagar todo mundo ativo, todo mundo acabou ganhando 1.500 por dia, entendeu? Mas a gente já estava fazendo o filme, já estava filmado, entendeu? Então, A é energia isso. que você jogou na parada toda, né? É isso. O filme só existiu porque a gente começou a fazer sem grana. A gente tinha uma convicção que o filme ia ficar bom, que o filme ia dar certo, que o filme tinha uma pegada comercial, as pessoas teriam interesse em ver esse filme. E, cara, hoje em dia está na Netflix em 170 países, entendeu? Não, o filme é bom, a ideia é boa pra caralho, tudo muito bom, cara. Filme, eu já ganhei, e a longo prazo eu já ganhei dinheiro, já lucrei com o filme, já, entendeu? Se eu tivesse esperado, talvez o filme não se chamasse 10 anos depois, se chamasse 15 anos depois. Até o nome ia ser diferente, entendeu? Mas assim, esse é a minha parada, essa é a parada da Cavide, entendeu? Mas independente do curso, me procura aí, posso tentar te ajudar. Como é que eu chego aí, então? Na Casas Casadas? Anota meu WhatsApp aí, pô. Massa. A gente vai se falando. Beleza. Não vai se falando carioca, clássico. Não, vamos falando mesmo, mas depende também do que é, né? Não, tô Tem que, brincando. por exemplo, anota aí meu WhatsApp, é 219 8013 0885. 21 9 8. 13 0885. E dá uma Vou dar um toque aqui, ver se buzina aí. usando o celular aqui não vou conseguir tá ver. bom. Não, tudo bem. Já tá salvo, já tá salvo. Fala, combina um dia de vir aqui ou ir lá no estação, a gente começa a trocar, de repente a gente daqui a 6 meses está filmando já o seu filme. Bora, vambora. Eu quero montar, cara. Eu gosto muito de montar, o que eu mais faço precisando, eu chego junto. É isso. Sempre eu vou precisar com certeza. Mas vamos conversar para ver se. Claro, tem que ver se também você gosta do meu trabalho, se tem a ver, claro, tudo a ver. Eu posso te ajudar também. Ou, por exemplo, esse seu curta, de repente, adaptar ele para ele fazer de uma forma mais simples, Sim. viabilizado, sem precisar ganhar edital, entendeu? Isso também, eu não faço mágica. Fala assim, ó, não dá para fazer esse filme sem dinheiro. Sim, sim. Não, eu sei que não dá, esse aí não dá, mas assim, Mas vamos fazer entender quanto que é o mínimo para ele ser realizável, é isso. A gente pode fazer uma reunião, a gente lê o roteiro junto aqui, e eu posso te fazer um orçamento cavidiano. Eu acho que com 10 mil eu consigo fazer esse filme, entendeu? Em vez de ser 100 mil. Ou não, esse filme só dá para fazer com 40 mil. Ou você precisa cortar essa cena aqui, ou essa outra. Essa Sim. cena aqui custa cara pra caralho. Ou você tira ela, ou não tem como fazer sem grana. Eu vou te trazer várias opções. Sim, sim. Você vai, como o projeto é seu, você vai fazer, não, eu prefiro esperar e fazer com grana. Não, essa cena aqui eu não quero cortar, é fundamental. Ah, não, dá para trocar essa cena aqui por essa outra aqui. Realmente não preciso fazer essa cena caríssima, que eu posso botar por uma cena mais simples, mais barata. Então, assim, eu vou tentar Fazer acontecer a coisa da melhor forma. outros caminhos. E aí você também é uma escolha sua também. Você pode falar assim, não, eu já produzi filmes de vários diretores sem grana. E aí o cara falou assim, não, agora eu quero fazer o filme com grana, não quero fazer sem. Eu falei, tudo bem. Cada um escolhe o seu jeito, o seu caminho, entendeu? Você
vai ter mais estabilidade, vai pagar bem as pessoas, vai ter mais tranquilidade, mas vai demorar talvez mais tempo para fazer. O cara demorou 6 anos para fazer o filme seguinte dele, mas fez com grana que ele queria. Então, assim, também, esse jeito que eu faço... Era longa? Longa. Era apenas um outro caminho. Mas não é o caminho que tem que ser, entendeu? Não tem que ser. Tem que ser o caminho que você quiser que seja, entendeu? Viável, né? Sabendo que cada escolha que você faz repercute numa coisa, né? Tipo, quero fazer um filme com grana. Então, vamos fazer. Como é que é fazer um filme com grana? Vamos entrar nos editais, vamos captar, botar na lei. Isso tudo demora. Como eu te falei, eu fiz um longa agora, o Casabranca. Eu vi lá na estação, inclusive. Infelizmente, eu vi na sala, na menorzinha de todas. Então, esse filme aí, a gente queria fazer com grana. Demoramos 8 anos para conseguir levantar o dinheiro. Entendeu? Claro que nesse tempo eu fiz milhões de outros filmes. Mas assim, eu não sei se eu quero fazer para fazer um outro filme, entendeu? Até falei. Vocês captaram pela FSA esse aí, não? Vários tipos. Vai. 2 milhões do Fundo Setorial, teve 500 mil da Globo Filmes, teve 500 mil da Telecine, teve 200 mil do Canal Brasil, Deram 1 milhão do Rio Filme. Porra. Olha a logística, olha quantos prêmios, quantos patrocínios teve que conseguir para conseguir viabilizar. Mas é um filmão, cara. Parabéns. Filmão. Foi super legal. Temos estrutura. Vimos filmar com uma equipe grande, pagamos todo mundo bem, entendeu? Ganhei uma grana para fazer. Mas tem o lado ruim também. Sim. Esperar muito tempo, de trabalhar com uma equipe de 200 pessoas, que eu não gosto de uma equipe reduzida. Sim, sim. Eu vou citar vários exemplos no meu curso, desde esse Casabranca que eu fiz com dinheiro, até o Cidade de Deus que eu fiz com pouco dinheiro, até um que eu fiz sem dinheiro nenhum. E vou falando os percalços, as qualidades, os defeitos, as coisas boas, as coisas ruins, e como a gente foi conseguindo dar o nosso jeito e fazer o filme, entendeu? Então, é isso. E esse curso que eu faço também, eu estou sempre fazendo, cara. Se você não puder fazer agora, você pode fazer daqui a 2, 3 meses, eu vou estar dando de novo, entendeu? Show. Em outros horários, em outros dias, de repente você consegue. Mas vamos se falando, cara. De repente não precisa fazer o curso também, entendeu? Pode se encontrar pessoalmente e a gente troca ideia. Vou te dar um alô, com certeza. Alguém mais quer falar alguma coisa? Porque era mais ou menos... hoje é uma introdução, né? Já estamos 1h10 falando aí. Já estou morrendo de fome aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa... O curso vai falar também de programas de computador para editar vídeo? Não muito. Isso aí não é muito a minha onda, entendeu? Eu posso falar até dos programas que eu uso aqui. Eu conheço um pouco disso, mas não é a minha especialidade. Essa parte técnica, assim, de equipamento, não é muito... Eu vou falar muito de técnica, de equipamento e de programas, eu vou falar mais de como pensar o filme, de como realizar essa coisa de programa. Eu vou falar assim, eu uso Adobe Premiere, mas também já usei esse outro programa aqui. Esse programa aqui é bom para isso, é ruim para isso. Esse aqui o pessoal usa mais, usa menos, mas eu não vou... Talvez o ideal é você entrar num curso de edição mesmo, de montagem, que a pessoa vai entrar mais a fundo nesses detalhes técnicos que eu não domino. Eu, por exemplo, eu não sei de tudo. Então, por exemplo, edição, eu chamo um editor que saiba. Eu contrato um cara que entende disso. Então, eu vou falar o que eu quero e ele vai tentar resolver lá. Como que ele vai resolver, tecnicamente falando, não sei, entendeu? Então, essa parte, assim, muito específica, tecnicista, não é muito o que o curso vai falar, entendeu? Perfeito. O ideal é você entrar realmente num curso da... A ABC tem cursos de montagem, de edição, de finalização, talvez, que fala sobre programas de cor, de edição, de efeitos. Seja mais esse outro curso aí, não seja esse aqui que eu estou fazendo. Beleza, então, galera? Então, valeu. Se quiserem falar comigo fora curso, tranquilão. Se quiser aparecer aqui na Cavide ou no Estação também, tranquilão.
Vamos nessa, vamos fazer filme. Valeu, Cavi. Obrigadão, irmão. Valeu mesmo. Abraço. Um abraço.